Fala senhores, tudo certo? Eu sou o Diogo Bolzan, mentor e estrategista pedagógico, faço medicina na Federal e meu objetivo nesse canal é te treinar para ser uma pessoa para quem a aprovação vai ser inevitável, porque aqui você vai dominar neurociência do processo de estudo e psicologia esportiva de elite de mais de 10 anos que eu tenho aí de taekwondo, uma arte marcial sul-coreana de alto rendimento que eu pratiquei e que nesse canal eu te ensino como que você consegue ser justamente um atleta de vestibular, dominar qualquer prova, tendo o melhor resultado possível, porque você vai se tornar uma pessoa implacável. Só passando para te avisar aqui, se você quer sair da mediocridade e se tornar protagonista nos seus estudos, eu preparei um ecossistema para você aprender sobre neurociência do processo de estudo, treinamento psicológico de elite, um treinamento que eu aprendi com atletas da seleção brasileira de taekwondo, com psicólogos, transpondo esses ensinamentos para o processo de cursinho, para você não sofrer com branco na hora da prova, para você saber gerenciar as suas emoções, para você aprender a ter mais foco, controlar a ansiedade e ser motivado pela pressão de se tornar uma pessoa melhor. Nesse ecossistema, eu te ensino a construir uma pessoa e uma personalidade inabalável, te ensinando sobre revisão, cronograma, metodologia de estudo, enfim, biohacking, que é justamente você elevar a produtividade do seu corpo, tornando-se uma pessoa com muito mais foco, disciplina no seu dia a dia. Então, se você está estudando para um curso de alta performance no vestibular, eu recomendo você ver esse ecossistema que eu preparei para você. Link está aqui na descrição para você fazer parte desse grupo tão seleto de pessoas que ousam a se tornar pessoas melhores, aprendendo sobre os processos pelos quais elas precisam passar para chegar e ter um ano de altíssimo rendimento. E nesse vídeo, pessoal, eu vou te ensinar como que você vai estudar matemática para o Enem. Essa área é muito particular. Eu gravei um vídeo já sobre naturezas, linguagens humanas, redação e agora matemática. Eu vou disponibilizando ali à medida que eu for editando. Mas enfim, matemática é uma área do conhecimento aí que eu acho que deve dar um frio na sua espinha, principalmente se você tem dificuldade. Mas fique tranquilo que aqui a gente vai destrinchar tudo que você precisa para garantir uma notaça nessa área do conhecimento. Pessoal, que o dia 2 do Enem é um dia muito importante para sua nota em geral, principalmente por conta de naturezas e matemática, e também de média ponderada. Matemática é uma área dos conhecimentos que, juntamente com redação, você tem uma facilidade maior para atingir os 900 mais. Eu sei que pode parecer uma meta muito distante para você, mas se você dominar os processos pelos quais eu vou falar aqui nesse vídeo, ter a constância, é bem capaz que tu consegue meter uma notaça dessa no final desse ano. Então bora para cima, pessoal. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é justamente sobre o estilo da prova. Matemática é uma área, tem uma TRI absurdamente alta, então tu consegue ali tirar os 900 mais. Cara, você não consegue tirar 900 mais, quem dirá 800 linguagens. Em natureza, geralmente a TRI ali máxima fica 850 e poucos, mas matemática é uma área que assim, você não precisa tirar 45 de 45 para tirar 900 mais. Se você for assertivo no seu estudo durante o ano, ter uma coerência pedagógica, quando que você vai se aproximando ali dos 42, você já consegue ter essa notaça. E a matemática do Enem, ela tem um estilo muito único. Por quê? Pô, quando que você pega ali para estudar linguagens? Linguagens engloba literatura, parte de gramática do Enem, que não cai gramática, mas enfim, cai ali os fenômenos de você entender figura de linguagem, cai também, né, em linguagens, a parte de educação física, arte, tudo mais, que está tudo isso englobado pelas habilidades da prova, mas basicamente, linguagens não é algo único. Ciências humanas também não é algo único, né, você tem história, geografia, filosofia, sociologia, até mesmo atualidades, né. Ciência da natureza também não é algo único, você tem física, química, biologia. Redação é algo único, mas agora matemática é matemática, bichão. Você tem as matérias de matemática, mas matemática é uma área só. E por conta disso, cara, que a prova de matemática do Enem é tão única. Bicho, você tem exclusivamente 45 questões apenas de uma matéria. Em naturezas, tu tem 15 de física, que eu sei que envolve matemática pra caramba também, eu sei que você tem uma certa dificuldade, então vai lá ver meu vídeo de como estudar naturezas, mas, pô, você pode intercalar as questões de conta de física com as questões de biologia, que é só você, às vezes, entender o conceito, dá pra você realmente descansar durante a prova, indo pra química também, ou seja, alternar de cálculo para teoria, né, uma coisa mais tranquila. Matemática não. Matemática você tem 45 questões que você vai ter que fazer conta, nem que se for de lógica, em todas as questões. E para você ter uma prova com 45 questões de matemática, cara, não pode ser uma prova muito conteudista, porque você não vai ter tempo hábil para acabar a prova. Geralmente você pode até ter uma dificuldade em passar por essas 45 questões. Então imagina se o nível de conteúdo do Enem, no quesito da prova de matemática, fosse igual de uma FUVEST, fosse igual de um vestibular militar. Não teria como. O formato da prova não permite isso, mas permite que você tenha tempo, desde que você tenha estratégia de prova, e você viu meu vídeo nesse canal sobre estratégia de prova, para passar por essas 45 questões. Muito mais do que você só ter essa postura no final do ano, você ser uma pessoa mais ágil engloba o seu preparo de estudos desde o começo do ano. E é nesse vídeo que eu quero justamente tratar com vocês. Então bora pra cima. Já sabendo desse modelo único do Enem, vamos agora para as diretrizes de como que você vai estudar essa matéria. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre um princípio, que eu acho que você já ouviu falar, às vezes nem com esse nome, mas é o princípio do 80-20, ou também o princípio de Pareto.
Eu não sei se você conhece isso, mas esse princípio diz que 80% dos seus resultados vem de 20% de suas causas. Como assim? Cara, 80% da sua nota em matemática vai vir de 20% de como você estuda as matérias de matemática. Você tem muitas matérias na prova de matemática, né? Você pega geometria plana, você pega geometria analítica, progressões, razão e proporção, matemática básica, matemática financeira, juros, você tem um monte de coisa que pode cair, só que essa maneira de cair é uma coisa que se repete há muito tempo e de uma maneira muito fácil de ser estudada. De modo que, se você estuda 20% dessas matérias, dominando muito bem cada matéria, você consegue ter um resultado equivalente a 80%. E isso daqui é interessante para você realmente ter uma TRI adequada. Como assim? TRI é a coerência pedagógica que você vai responder as questões da prova de matemática. Então, você precisa, para ter uma TRI boa e se aproximar dos 900, acertar todas as fáceis, as médias, e é aqui que mora o jogo. 80% do seu resultado vem de 20% dessas matérias que eu já vou falar para você que você precisa dominar. Mas e os outros 20% para você chegar no 100%, no 45%? Além de você estudar essas matérias que são básicas não porque são fáceis, mas porque se repetem há muito tempo, e se você tem um domínio muito bom, você consegue ter uma TRI legal, ultrapassar os 800 pontos ali, se você tiver agilidade para responder a prova, que eu também vou te ensinar nesse vídeo. Para você ultrapassar os 900, você precisa, além de ter essa base, ter as suas particularidades, ou seja, ser casca grossa em questões mais difíceis da matemática do Enem. Isso envolve justamente dominar aplicações mais difíceis. Então eu falei, por exemplo, não tem como o conteúdo daquelas 45 questões de matemática ser igual o conteúdo que cai numa FUVEST, que cai no vestibular militar, mas se você tem o domínio da matéria de um aluno desse tipo, você consegue ultrapassar os 900 pontos, isso ser um grande diferencial para você. E para começar, 20% dessas matérias que você precisa estudar, anota aí, envolve razão e proporção, porcentagem, escala, a parte ali de regra de 3, né, tanto simples como composta, que justamente está também englobado ali nesse quesito de razão e proporção, a parte de geometria, projeções, progressões e logaritmo. Se você domina isso, além de, óbvio, dominar matemática básica, então você dominar conceito de fração, conceito de radiciação, conseguir trabalhar com frações irredutíveis, fazer conta mental. Por que tudo isso? Além de você ter uma base muito sólida, isso te ajudar, por exemplo, você ter mais facilidade para fazer as contas, pensa comigo, se você consegue fazer contas de cabeça e economiza 1 minuto por questão, fazendo conta de cabeça, que é muito tranquilo, você consegue economizar até mais, mas se você economiza 1 minuto por questão e você tem 45 questões, você economiza 45 minutos de prova. Olha que doido isso. Então, pelo amor de Deus, treine métodos cognitivos para você conseguir dominar frações irredutíveis, multiplicação, divisão de cabeça, tem várias técnicas que você pode dominar. Se você quiser esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês, mas se você ser ligeiro, isso envolve como a maneira que você estuda matemática, não usar calculadora, óbvio, mas em vez de, puxar no automático, no simulado, e fazer uma conta ali no lápis, cara, larga isso e tenta fazer a conta de cabeça. E se eu errar? Ótimo, desenvolva um método para que você não erre. Então, o que eu quero justamente é encare a matemática como ela é, domine essas matérias básicas para você ter realmente essa aplicação aqui da regra de Pareto. Se você dominar 20% dessas matérias, você consegue ter um resultado equivalente a 80% disso, mas também torne essa pessoa muito ágil nos simulados e treine isso no simulado. Você vai errar uma questão tentando fazer conta de cabeça e vai errar apenas por ter feito as contas de cabeça. Se você tivesse feito no lápis, provavelmente você teria acertado, mas é normal errar e aqui é bom, a gente está treinando para você errar agora para acertar no dia do vestibular. Então não tem problema errar, desde que você corrija. Aplique muito esse princípio das matérias, mas saiba que para você ter realmente um resultado exponencial, você vai precisar dominar matemática mais pesada, você vai precisar entrar sim em analítica, você vai precisar dominar sim os conceitos mais avançados de logaritmo, aquelas questões que quase ninguém acerta de juros simples, juros compostos. Então, o que eu quero dizer é, blinde a sua preparação com muitas questões do Enem, sim, mas também coloque na sua lista questões de bancas mais conteudistas, assim como eu te direcionei em naturezas para fazer. O que não é tão interessante, no caso da matemática, é fazer um free recall. Por que não é muito interessante fazer um free recall? Porque matemática você precisa dominar um conceito e a sua aplicação. Agora, ficar tentando relacionar como que essa matéria vai ser contextualizada com o seu dia a dia é uma coisa que você não precisa dar gasto de energia para o seu cérebro fazer. Se você tem muita dificuldade em entender fórmula, o que você pode fazer é colocar algum flashcard para entender alguma fórmula. Sei lá, a fórmula de volume de um cubo, da área de um cubo. Nunca mais me esqueci que a área de um cubo é igual a 4πr ao quadrado e que o volume é 4πr ao cubo dividido por 3, porque eu fiz muito exercício disso, mas também porque eu não lembrava dessas fórmulas. Então eu falei, cara, vou fazer um card para entender essas duas fórmulas. E faz mais de 2 anos já que eu saí do pré-vestibular, eu não esqueço essa fórmula, não revisitei nunca mais, mas eu repeti tantas vezes que eu consegui lembrar. Não ache que matemática é decoreba. O quanto mais você querer decorar, mais ruim você vai ficar em matemática. É para você realmente colocar poucos cards de fórmulas que não entram na sua cabeça e que se você tem essa fórmula de prontidão, de tanto fazer exercício, de tanto repetir aquilo também, você consegue ganhar tempo para ter mais
mais de agilidade nas questões. Porque o que conta aqui em matemática, além de cumprir o cronograma, é você destinar um tempo menor para ver aulas e aumentar o seu tempo de questões. Porque à medida que você faz mais questões em matemática, você desenvolve mais raciocínio, mais método, e é uma coisa que te ajuda também a ter mais agilidade de prova. Então você não constrói só estratégia de prova na hora do simulado, você constrói como você estuda matemática, fazendo conta de cabeças, dominância matemática básica, realmente tendo meios para resolver uma questão muito longa. Pô, demorou 10 minutos para resolver uma questão. Cara, vê um vídeo de resolução no YouTube de um professor que está resolvendo em 1 minuto e meio, em 2 minutos, e aprende aquele raciocínio, porque isso vai ser importante para você desenvolver meios alternativos de responder uma questão. Agilidade em matemática é tudo, e tem vários meios de como você pode fazer isso. Se você quiser um vídeo específico sobre como desenvolver agilidade em matemática, deixa nos comentários que eu juro que eu trago para vocês, mas justamente entenda que matemática, você precisa ver menos aula e fazer mais questões. Matemática é questão, questão, questão. Fragmente questões diárias de matemática para você fazer todos os dias. Cara, eu fazia todos os dias questões de pelo menos 20 exercícios de matemática, mas comecei fazendo 5, depois aumentei para 10, depois 15, depois 20. Mas todo dia eu treinava matemática e destinava dias específicos para realmente ver um bloco maior de aulas e um bloco maior de questões. Isso é extremamente importante para você, que além de você ter mais agilidade em responder a parte das contas de física e química e naturezas e também ganhar tempo, cara, olha que doido isso. Tu consegue ganhar 1 minuto por questão. Se você for ágil nas questões de matemática, você ganha 45 minutos e você consegue também ganhar tempo nas questões de física e química que envolve cálculo. Você pode ganhar fácil 1 hora a mais de prova porque você começou a fazer conta de cabeça, a ver meios alternativos de responder questões, e 1 hora a mais, imagina que você tem para fazer o dia 2, é um trunfo que você tem na mão para aumentar a sua TRI. Então acerte as fáceis, médias, as difíceis, se diferencie bastante aqui também para você ter esse resultado dos 20-80, dos 80-20, mas também para você romper os 900 mais e entender e ter capacidade teórica de responder questões mais difíceis, mais demoradas. Mas uma vez que você entende que matemática cria raciocínio lógico também, você vai ficar mais sagaz em resolver a prova de linguagens, a prova de humanas, em ter mais facilidade de articular suas ideias em redação. Realmente é uma área essencial que você mude a sua postura de estudo durante o ano inteiro para colher os frutos ali em todas as áreas que vão além da própria matemática no Enem. Beleza? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu te convido a entrar no meu ecossistema de estudos, a Arqué, a origem da sua aprovação. Lá eu te ensino sobre neurociência aplicada ao processo de estudo, treinamento psicológico de elite, biohacking, que é justamente você aumentar a sua capacidade cognitiva, dominando os processos naturais do seu corpo, e muito mais, lives para tirar suas dúvidas. Enfim, é realmente uma comunidade que alunos que estavam andando ali na camada média para serem protagonistas das próprias aprovações. Então eu te convido a fazer parte, entre também no meu grupo de WhatsApp que é gratuito e vamos para cima, qualquer coisa é só dar um toque. Abraço, bons estudos, fique com Deus.